Retornando ao programa Mais Saúde, que hoje recebe a chefe Nádia Campeotto, que está dando dicas preciosas, principalmente quando se vai fazer pão, e pão sem glúten. Então, primeira coisa que você tinha nos dito, precisamos o tamanho de formas da forma pequenas. Sim, melhor. Bom, aqui vamos falar primeiro como eu untei com azeite de oliva e aqui farinha de mandioca. Olha aí, gente. Melhor do que a farinha de arroz, depois o pão sai mais fácil da forma. Então, e tem que ser pequena a forma, por quê? Melhor, porque como o glúten ele dá estrutura na massa e aqui é um pão sem glúten, se eu colocar numa forma muito grande, o que acontece? Ele vai fermentar, depois ele não vai ter essa força, essa estrutura e ele vai baixar. Então, com as formas menores a gente evita. Essa dica foi ótima. Essa dica é importante. Tá. E daí nós vamos fazer alguns processos. Sim. Primeiro, a gente vai então verter nas forminhas. Até que altura você gosta? Eu coloco mais ou menos 1/3, no máximo metade, mas geralmente 1/3 da forma. Nossa, cresce tudo isso? Primeiro ela vai fermentar, aí mais ou menos em 40 minutos ela vai dobrar de volume e depois ela ainda vai crescer um pouco no forno. Então, se eu colocar metade da forma, eu corro o risco de no forno essa massa transbordar. Então, a gente coloca 1/3 da forminha, Isso. no máximo metade. E aí que tá o segredo, gente. Isso aí tem que ir para um ambiente que a Nádia vai explicar. Úmido e quente. Para fermentar. Para fazer esse fermento trabalhar. Isso, bom, uma dica é usar o micro-ondas. Em casa eu uso micro-ondas só para isso. Tá vendo? Então a gente vai colocar uma xícara de água para esquentar. E não vai tirar a xícara do micro-ondas. Essa xícara vai permanecer, ela vai ficar quente. Vai umedecer o ambiente. E vai continuar umedecendo. Então, a gente vai ter um percentual aí alto de mais ou menos 80% de umidade e com mais ou menos 40 graus de temperatura, que é o ideal para esse pão fermentar. E aí, a gente vai decorar com as sementes de girassol, que pode ser qualquer outro tipo de semente. E agora eu vou colocar aqui no micro-ondas. Aqui tá a xícara, que já esquentou. Então, aqui dentro tem o ambiente ideal. Uma sauninha. Exatamente, uma sauninha. Para quem mora em estados muito quentes, não tem esse problema. Mas o pão é delicado, ele não pode sofrer correntes de ar, então num ambiente reparado de corrente. Então pode colocar num lugar, num armário limpo e deixar ele lá fermentando. Quando? Até dobrar de volume. Tem que dobrar de volume. Tem que dobrar de volume. Depende da temperatura que Depende você da está. temperatura, mas uma média de 40 minutos, uma hora. Minutos. E depois desse tempo, aí podemos levar para o forno? Sim, aí jogar para o forno. Aí o forno é outro segredo, né? Vamos lá. Porque hoje é o dia dos segredos. O ideal para o pão sem glúten é o forno elétrico e um forno com ventilação, porque ele vai dar estrutura, ele vai deixar uma temperatura igual no forno inteiro. O forno a gás dá para fazer o que a maioria das pessoas tem em casa, né? Então dá para falar, joga fora o teu forno e vou comprar um forno elétrico. Não, vai usar o forno a gás, mas vai colocar uma proteção no assoalho do forno. Por quê? O forno a gás, ele já começa com 180 graus e a temperatura é muito alta e vem só de baixo. E aí a probabilidade do pão baixar no meio e não ficar legal é grande. Então vão proteger bem esse assoalho do forno e deixar mais ou menos numa temperatura aí que seria o mínimo, que é uns 180 do forno a gás, é o ideal. Então, no forno a gás, eu vou colocar uma forma com água? Não, sem água sem mesmo. Água. Mas só para proteger, para evitar, porque a temperatura vem só de baixo, né? É verdade. É isso. E o forno, e quem tem forno elétrico? Porque tem muita gente que tem forno elétrico. Tem. Aí no forno elétrico como funciona? No forno elétrico, bom, melhor se ele tiver ventilação, para o sem glúten é o ideal, mas se não tiver, aí a temperatura é a mesma, de 180 graus por aproximadamente 40 minutos, mas tudo depende do tamanho da forma, né? Se eu tiver formas menores, também pode colocar em forminhas de cupcake para ficar pequenas porções, já é uma ótima ideia de lanche. E aqui eu trouxe um patê vegetal. Eu usei base, geralmente em patê a gente usa base de cream cheese, né? Então aqui eu tenho feijão branco e tomate seco. Gente, ela vai dar uma dica do seguinte: a gente pode fazer farinhas em casa. Sim. Lógico, um equipamento desse, ele é propício
magnificamente para você fazer esse tipo de farinha bem rápido. Sim. Mas você pode fazer também no liquidificador, né? A dica é, quando a gente compra a farinha, ela já está oxidada, né? Ela já está envelhecida. Então a gente já perdeu os nutrientes e ela fica com aquele sabor, aquele ranço, né? Aquela farinha rançosa que acaba estragando a minha receita. Perfeito. E aí a gente fica empolgado, a gente faz a receita e depois no final a gente tem essa receita com aquele sabor residual forte. A dica é processar essa farinha e fazer as farinhas em casa. Aí eu tenho também a possibilidade de fazer farinhas diferentes que geralmente eu não encontro no mercado. Uma farinha de arroz negro, farinha de arroz cateto, farinha de arroz vermelho. Também a gente muda, né, até a coloração do pão. Então isso é o ideal, a gente fazer as nossas próprias farinhas, né? Com equipamento como esse. Fica perfeito. E é muito mais rápido, né? E a gente no caso do liquidificador, para essa nossa telespectadora, é colocar o ingrediente, ligar a velocidade máxima e ter deixar um pouquinho bater. de paciência. E vai batendo até ficar E um vai pozinho. batendo, até No virar um açúcar, aquele açúcar demerara, Sim. por exemplo, eu faço isso no liquidificador, ele fica branquinho, Pra parece ficar um mais talco. fácil de diluir, Exato. porque ele tem o cristal grande. Exatamente. Né? Então a gente dá vai pra... falar na próxima receita sobre ele. gente, porque é o seguinte, a próxima receita que vocês vão assistir na semana que vem vai ser um cupcake. Que cupcake é muito prático, até por conta de porção individual. Sim. Para você levar de lanchinho, né? Que esse pão se propicia muito, porque o pessoal reclama muito de receita salgada. De receita salgada. Entende? E é o que eu gosto. Tava conversando até agora com a Carol, que eu adoro cupcake salgada. A gente podia um dia fazer, adoro. Exato. Então a gente pode fazer, olha que Sim. lindo. E aí você usou, tipo, um garfo aqui. A base foi feijão branco. Sim. Né? O feijão branco tem um sabor bem suave. E faziolamina que tem no feijão branco, que é bem interessante, né? O Tem feijão branco é bem propriedades interessante. incríveis. E aí você fez, gente, olha que máximo. Aí eu processei na Thermomix com tomate seco, alecrim, O tomate seco você também faz em tomilho. casa, o seu? Por enquanto não. Não. Mas Seria o ideal. Seria o ideal. aí- Mas aí a gente precisa de um forno, né? De um forno ideal, que fique com a temperatura. E também comprar E dá um tomate. muito. Tem que tomar o tomate orgânico, né? Já tem tomate seco orgânico? Você já encontrou? Não. Não. Mas a gente pegando aquele tomate seco e fazendo aquela receita que a gente tem. Sim. O que tem é que ter uma paciência muito grande pra gente poder estar deixando a porta do forno meio aberta, aquela coisa. E paciência, umas 6 horas mais ou menos, isso E aí é. as receitas que a gente encontra por aí tem muito açúcar. E a Exato. gente não tirando, então Exatamente. Agora, se eu Sim. fizer uma cenoura, eu dou um colorido pra de repente não ser um tomate seco? Sim, pode Então fazer tá. com qualquer outro tipo de ingrediente. Agora, a nossa telespectadora vai querer, assim como eu, tem a alho cru, né, receita. também, que é interessante. Como é que eu vou fazer esse patezinho? Vamos falar, porque a gente não já trouxe ele pronto. Uma xícara de feijão branco cozido, aproximadamente 10 tomates secos, um dente de alho, e aí o tempero fica a critério de cada Então, um, na né? As ervas verdade, você fez com aromáticas. o feijão cozido. Você não fez a farinha de feijão? Não, Então, foi gente, feijão mais cozido, fácil. mais fácil ainda. Feijão branco. É um purê, né? O purê pra ficar mais fácil. E Purê aí- de feijão branco, Isso. processado com tomate seco e os temperos. E aí, gente, isso não tem segredo. Cada um vai poder fazer o Sim. seu e você pode ralar uma cenoura, você pode pôr uma Sim. beterraba para ficar vermelhinho, Lógico, o que qualquer quiser. ingrediente. Bom, e aqui eu vou ter que degustar, né? É a parte mais chata, mais difícil, mas tem um monte de gente aqui na sala com olho desse tamanho, querendo também. E olha que coisa mais linda. Sim, são os alvéolos, né? A gente vê que ele fermenta Porque bem. então, esses buraquinhos, né, são justamente do processo de fermentação, que é muito interessante. Então, se você não disser que não tem glúten, eu creio que as pessoas que vão comer... E é prático para congelar. E quais outros patês você gosta de fazer? Eu gosto de fazer com a base de castanha de caju, fermentada, né? Eu gosto bastante. Gente, é uma delícia. Abacate Muito é super bom, interessante. Nádia. É super interessante, que bom. As bases sempre vegetais, né? Porque patê é maionese ou queijo. E aí fica difícil, né? Pra mim, pelo menos pra nós intolerantes, consumir. E você não deixa de ter uma fonte proteica. Também. Então é uma ótima opção para vegano. Eu fiz pensando nos... Gente, agora eu vou ficar veganos. assim com feijão azuki. Sim.
De dar o sabor que a gente quiser, né? Com os temperos, com as ervas aromáticas frescas, enfim, cada um dá o seu toque. Gente, muito, muito, muito bom. Nádia, me diz uma coisa. Como que foi essa sua aventura na culinária justamente sem leite, sem glúten? Bom, começou a sua técnica em nutrição e aí sempre tive essa paixão, né? O que os alimentos, as propriedades, enfim, sempre gostei. E acabei fazendo faculdade de fisioterapia, mas depois sempre apaixonada pela alimentação, né? Então, área da saúde sempre. Área da saúde, sempre falando com os pacientes sobre a importância da alimentação, as doenças autoimunes, osteoporose, enfim, sempre chamando a atenção, né? E comemorei na Itália muitos anos e lá o consumo, aqui no Brasil, não fazia esse consumo excessivo de glúten e leite. E lá eu comecei a consumir todos os dias e fiquei muito doente. E aí eu acabei me dedicando, voltando realmente, fazendo todos os cursos, todas as especializações voltadas para a gastronomia sem glúten. E sem leite, me dedicando bastante aí para as criações, mas foi uma necessidade minha. Olha, mas é o que do que eu digo. estou hoje, eu fiquei 8 quilos a menos. Olha, fiquei linda. muito doente, gente, muito doente. É o que está no Evangelho, da onde ocorreu uma desgraça, vai superabundar a graça. Deus sempre pega e de uma coisa que não está sendo legal pra gente, Ele transforma num bem. Porque, Nádia, tenha certeza que essa receita vai fazer a diferença na vida de muita gente. Mas agora nós vamos ter que, infelizmente, terminar o programa e voltaremos no próximo com a receita do cupcake de cacau. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Nádia. Obrigada. E até o próximo Mais Saúde. Agradeço pelo convite. Até o próximo. Até.